agora, o que será que o futuro nos reserva, não é mesmo? O Elon Musk, sempre ele, né, gente? O Elon Musk que não está satisfeito em simplesmente criar uma cidade autossustentável em Marte, e ele realmente enviou o foguete voltou inteiro aqui para a Terra, não satisfeito com isso, e também ter outras várias empresas super inovadoras, ele agora resolveu abrir uma outra empresa chamada Neuralink, em que ele quer integrar a consciência humana às inteligências artificiais. Será que, finalmente, aquela brincadeira que a gente faz na gestão do conhecimento, que a gente quer fazer um download da cabeça das pessoas, vai se tornar realidade? Esse futuro, essa realidade, pode parecer muito distópica, pode parecer que a gente está falando de uma coisa muito fora do nosso contexto, mas a singularidade, ela está cada vez mais próxima. Singularidade é esse período no qual a mudança tecnológica será tão rápida e o impacto vai ser tão profundo que a vida humana ela não vai ser mais conhecida como antes. Vai ser irreversível. Segundo a lei de Moore, a capacidade de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses. Ou seja, é um crescimento exponencial. E pode parecer, nossa, mas será que isso realmente vai atingir a gente? Sim, vai atingir a gente em vida, provavelmente. Eu quero estar aqui para ver isso, não sei vocês. Nesse gráfico, a gente pode ver que o ponto de inflexão é 2045. Em 2045, a capacidade de processamento das máquinas vai ser superior a todos os cérebros humanos integrados. Vocês podem imaginar isso? 2045, gente, está logo ali, né? E a gente tem que ser rápido também. E provavelmente a gente não vai conseguir se adaptar a tempo. Mas não é que eu esteja falando numa perspectiva pessimista, eu sou uma otimista. E por isso mesmo eu acredito que o ser humano vai ter cada vez mais as suas habilidades humanas valorizadas. A empatia, a capacidade de conexão, a criatividade, o pensamento sistêmico, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de olhar aquelas áreas cinzentas que a máquina nunca vai ser capaz de fazer. Ninguém tira isso da gente, do ser humano. E a gente não pode querer concorrer com as inteligências artificiais. Porque, na verdade, a gente tem que dar as mãos para esses robôs que estão chegando por aí, né? Porque, na verdade, as máquinas são muito melhores do que nós para muitas coisas. E a gente vai querer competir com elas. Nós temos que ser inteligentes. Então, deixa para eles fazerem os trabalhos físicos e repetitivos. A gente fica com os criativos e aqueles que são mais ambíguos. Principalmente aqueles que demandam um olhar ético, que as máquinas não vão ser capazes de cuidar dessa parte. Deixa para a inteligência artificial a organização de dados, porque eles têm uma capacidade de processamento muito melhor, muito maior, muito mais rápida do que nós. E a gente fica com a tomada de decisões em cenários complexos, principalmente nesse contexto do mundo VUCA. Eles são muito melhores em processamento de informações, e nós, nas interações sociais. Só que a grande diferença é que a gente já não consegue fazer a formação de cultura, né, organizacional voltada a compartilhamento, a colaboração, a inovação, já é tão difícil, né? É um dos maiores desafios que nós, como profissionais, estudiosos de gestão do conhecimento, enfrentamos. A gente vai ter que incluir um outro ingrediente aí, que é a interação homem-máquina. Já pararam para pensar nisso? E aí, chegaram as provocações que eu falei que eu ia fazer. Eu acredito que a gestão do conhecimento nunca foi tão necessária. Talvez não com esse termo, não sou apegada aos termos. Talvez não com esse termo, talvez os termos sejam um pouco diferentes. Mas a necessidade da gente organizar dados, informações, promover ambientes colaborativos, ambientes de aprendizado cada vez mais rápidos, isso nunca foi tão necessário. Então, gente, como será que a gente vai conseguir criar uma oportunidade de aprendizado em equipes multidisciplinares nesse contexto pós-quarta revolução industrial, em que a gente não tem mais fronteiras entre o que é físico, digital e biológico? Será que a gente imaginaria, 10 anos atrás, que robôs fariam cirurgias? A gente tem hoje equipes, isso é real, isso já acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem equipes em que a gente tem que reunir engenheiros, médicos, instrumentistas,
o profissional especialista em biomateriais. São equipes que nunca, provavelmente, pensaram em trabalhar juntas. E tem que cocriar. Você pensar em software para fazer uma cirurgia, isso é um paradigma novo que já é real. Então, como que a gestão do conhecimento pode ajudar as organizações a criarem interações cada vez mais relevantes, mais proveitosas entre pessoas tão diferentes, com modelos mentais tão diferentes, sendo que a gente aprende a departamentalizar os conhecimentos. A gente estuda de forma em caixinhas, né? A gente estuda dessa maneira. Então, esse é um desafio, na minha visão, um novo desafio da gestão do conhecimento. Como lidar com a obsolescência do conhecimento? A gente, hoje, estuda anos para aprender determinada tecnologia, determinado assunto, determinada área de conhecimento, área de interesse. E aí vem depois, surge um novo Uber do nosso mercado, digamos assim, e aquilo tudo vai por água abaixo. Por quê? Porque as tecnologias elas vão mudar mais rapidamente. O tempo de um doutorado pode já ser suficiente para que uma nova tecnologia surja e o doutorado já tenha que ser alterado. Então, como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa pensar nisso. Esse é um novo desafio também. Porque agora, cada vez mais, as tecnologias vão mudar com muita agilidade. A gente está preparado para, como disse Alvin Toffler, aprender, desaprender e reaprender? Ou será que a gente ainda é muito apegado? A gente quer aprender e ficar com o nosso pacotinho de conhecimentos. Será que a gente está disposto a liberar, a desapegar desse pacotinho de conhecimentos para criar novos? Um outro desafio que eu vejo é qual é a medida ideal entre o aprofundamento nos conhecimentos especializados e a nossa capacidade de fazer conexões com áreas de conhecimento diferentes. Eu explico. A gente, muitas vezes, acha que é importante saber muito de uma coisa. Conhecimento especializado, que sempre vai ser importante, sempre vai ser. Mas será que nesse novo cenário, nesse novo contexto que a gente está vendo, a capacidade, é melhor a gente conseguir ver muito uma coisa ou ter um conhecimento suficiente dessa coisa e ser capaz de conversar com as outras áreas? É a tal da interdisciplinaridade, como a gente já falou, como a gente já ouviu hoje aqui, da gestão do conhecimento. E eu acredito que as conexões vão ser ainda mais importantes do que a profundidade. Porque as interconexões vão ser as que realmente vão gerar os resultados para os desafios que a gente vai ter. E eu prefiro dizer como sociedade, nem como empresa. Os desafios vão ser muitos. E não adianta a gente querer ter todas as respostas. A gente precisa criar respostas com base nos conhecimentos que a gente vai ter ali no momento. E, para isso, conseguir conversar com diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes modelos mentais, com flexibilidade cognitiva para aprender coisas diferentes da nossa área principal de formação, isso eu acredito que vai fazer a diferença. E como estimular a interação e o aprendizado entre humanos e robôs? Eu imagino a profissão professor de inteligência artificial, né? Porque os robôs precisam de alguém ensinando quais são os padrões de informações que estão certos, quais estão errados, quais são os resultados que fazem sentido e quais não fazem. E, além disso, como é que a gente vai lidar com essa interação no dia a dia das empresas? É um novo desafio da gestão do conhecimento. Tendo ou não esse nome, a gestão do conhecimento nunca foi tão necessária. E mesmo que Thomas Davenport, que nós respeitamos tanto como um teórico de extrema relevância para a nossa área, ter dito em 2015 que achava que, se a gestão do conhecimento não estava morta, ela estava respirando por aparelhos, eu preciso discordar. Eu acredito que a gestão do conhecimento está mais viva do que nunca. E ela está no momento de transformação. De transformação. Assim como todas as áreas evoluem, a gestão do conhecimento também. Só que, para isso, a gente precisa desapegar dos nossos paradigmas, que a gente já conhece. O nosso foco tem que ser em como resolver melhor os problemas. Como criar novas soluções para os problemas que a gente nem sabe que existem ainda. A nossa capacidade de aprender continuamente é mais importante do quanto a gente sabe hoje. Porque, se tudo muda o tempo inteiro, não é quem sabe mais que vai conseguir se manter nessa seleção natural. É quem sabe realizar com aquilo que tem de conhecimento.
a pessoa que vai conseguir aplicar aquilo que sabe, que vai conseguir se conectar com os outros que sabem para criar novos conhecimentos multidisciplinares, que sozinho a gente não conseguiria. E aí, espero que ninguém se ofenda com essa parte, hein, gente? Imaginem esse mais e menos como uma balança, tá? Eu acredito que um dos caminhos possíveis, até vendo no dia a dia das empresas, né, que a gente vai cada vez mais ter menos documentação e mais análise, considerando na balança, tá? Não estou falando que não é para ter mais um ou outro. A gente vai pesar menos a informação da documentação e vai se focar mais na análise. A gente vai se focar menos em armazenamento e vai se focar mais em compartilhamento, até porque o tempo está correndo. Menos memória organizacional, mais inteligência competitiva, ou seja, mais olhar para o futuro do que para o passado. É claro que tem que olhar para o passado, mas ainda assim, o futuro vai trazer muitas novidades que talvez o que a gente traz de memória do passado não vai ter resposta, porque o desafio é muito novo. Então, a gente também tem que olhar muito para o futuro. Menos informação e mais atitude, no sentido de aplicar aquilo que a gente sabe. Menos formalização e mais colaboração, assim como as metodologias ágeis. Menos preocupação com a documentação. Menos práticas isoladas e mais abordagem sistêmica. Porque a gestão do conhecimento, como a gente vê, ainda é muito focada em práticas, ainda é muito focada em soluções no nível mais operacional, mais tático. E eu acredito que a gestão do conhecimento realmente, cada vez mais, precisa ter essa abordagem estratégica e perpassar toda a organização, para fazer o conhecimento circular. E aqui eu ouso dizer que será que, nesse novo cenário, a famosa espiral do conhecimento de Nunaki Takeuchi precisaria acrescentar uma nova dimensão? Será que esses conhecimentos tácitos e explícitos são suficientes? Ou, com a chegada da inteligência artificial, a gente vai ter que pensar numa nova dimensão? Tácito e explícito se aplica para robôs? Será que a gente vai ter que criar, além dessa espiral do conhecimento que perpassa por esses 4 quadrantes, um novo quadrante relacionado à interação homem-máquina? Deixo isso para reflexão. E, gente, para a gente conseguir, então, sobreviver nesse novo cenário, para que a gente consiga ser relevante nesse novo cenário e que a gente consiga, juntos, chegar a soluções para isso, a gente tem que aprender ao longo da vida. Esse conceito de lifelong learning, que está cada vez mais evidente, ele traz uma mudança de atitude, de paradigma, em que as pessoas começam a perceber que elas são as responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizado. A gente não aprendeu assim na escola. A gente aprendeu que tinha a figura do professor. A figura, sempre tem alguém que é o dono do saber. E a gente recebe passivamente aquilo. A gente questiona, a gente julga quem questiona, porque a gente tem que aceitar, não é? Tudo aquilo, a gente não pode questionar. Então, esse paradigma, para a gente que foi educado dessa maneira, é muito desafiador. E não são as empresas que têm que pensar nos treinamentos do ano para os líderes e para as equipes. Somos nós que temos que aprender de uma maneira com muitos canais diferentes, na internet, cursos online, com pessoas, com mentores, na prática, em áreas diferentes, fazendo coisas que não têm nada a ver, mas que vão despertar novas sinapses, que vão permitir que a gente tenha um novo olhar sobre determinado problema. As organizações precisam, sim, fornecer um ambiente propício ao aprendizado e os recursos que estimulem o aprendizado colaborativo, o aprendizado coletivo. Porque só a gente fornecendo essas condições é que isso vai ser possível. E é assim que a gente forma a cultura também. Eu continuo seguindo a minha jornada de aprendizado constante, me considero uma aprendedora, porque eu sou uma empreendedora que não para de querer aprender coisas novas. E eu me sinto muito otimista com relação ao futuro e muito feliz de estar vivendo nesses tempos de revolução. Acho que a gente tem muito o que fazer, isso é uma coisa que me estimula. E eu queria deixar só, então, essas reflexões. Quem sabe a gente continua essa conversa depois. E quem quiser
pode me adicionar no LinkedIn, sou Camila Pires lá, e a gente pode continuar essa conversa ou aqui, ou também depois pelas redes sociais. Muito obrigada.